Eu quero só passar o conhecimento. Se em algum momento, né, eu caguei regra, a ideia não é essa. Posso ter feito sem querer, mas assim, de forma consciente, a ideia é isso. Passar o conhecimento, cada um faz o que quiser. Quando eu falo do álcool, né, não tem dose segura de álcool. Claro que eu já bebi, provavelmente eu vou tomar um vinhozinho, um fermentado, mas é bom saber, né? Porque muitas vezes a gente bebe de forma inconsciente, e principalmente para ficar confiante, né? Os homens, vou beber, cara, muito doido. Vai ficar broxa, né? Exato. Tem isso. É verdade. Não, o cara bebe para precisar se relacionar com o sexo oposto. Olha como a gente tá desconectado, né? A forma de ter coragem de conversar com a pessoa. Bebe para iniciar o contato, depois toma o Viagra para garantir que o pau não vai ficar mole. Vai subir. Entendeu? E depois, no dia seguinte, quer uma droguinha porque tá de ressaca. Tá de ressaca. É muito louco. Olha que louco. Depois, para manter um relacionamento que ele não tá feliz, nem a outra pessoa tá feliz, toma um antidepressivo. Exatamente. Ou então vai pro sexo coletivo. Ou vai pro extremos, enfim. Nada contra o antidepressivo. Tem sua indicação clínica, sempre, né? Lógico. Mas não é pra curar a ressaca. O que a gente tá querendo dizer é isso. É uma roda, é um ciclo. Você... É igual você, de noite eu tomo remédio para dormir, de manhã eu tomo remédio para ficar agitado, aí depois eu tomo para... Perfeito. Não tem lógica isso. Exatamente. Não, foi o que você falou. Quando a gente fala aqui do álcool, que não existe dose segura, não é para não beberemos nunca mais. Mas a gente tem que ter uma coisa, tem que ter um respeito. Beberemos em situações, primeiro, que você está bem, você está tranquilo, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Sim. Eu não posso me dar o luxo de beber se eu estou mal. Porque aí você vai ver a história, o álcool está sempre ligado àquela coisa assim, eu briguei com alguém, aí eu bebo para afogar a mágoa. Aí que você vai afogar tudo, Sim. Não é só a mágoa. Nossa, não. Então, é a gente ter o conhecimento para saber os limites que nos é possível. Por exemplo, alguém que tem uma genética muito forte para o álcool, esse tem que ter muito mais parcimônia para usar. Eu mesmo tenho. Que algumas pessoas, né, exatamente, elas têm a liberação dopaminérgica absurda. Eu, se beber, principalmente destilado, parece que eu tô não tá drogado bebendo, mesmo, não, e você fica muito tempo e querendo mais. E aí esse que é o problema, né? Começa no córtex. Beleza, a gente vai ficando mais relaxado, funções executivas relaxam. Aí vai aprofundando, aí vai pro sistema límbico, as emoções vão pegando, aí vai pro tronco cerebral. Aí já começa a coisa pré-coma. Exato, mas pega também cerebelo, equilíbrio, aí perdeu a graça já, não tem mais... E aí, Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.